Evangelho de João, capítulo 1. Eu quero ler com vocês a partir do versículo número 43. O Evangelho de João, capítulo 1. A partir do verso de número 43. Vamos lá, vamos ler? No dia seguinte que Jesus ia a Galiléia, e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus, filho de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse a ele: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vir-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pai, nós te exaltamos pelo rico privilégio que temos de estarmos aqui nesta noite, pelo privilégio de podermos ler a Tua Palavra, de podermos ser edificados através da mesma. Deus, trabalha nessa noite em nossos corações de uma forma muito gloriosa, que a Tua Palavra ela encontre lugar nos nossos corações, que a Tua Palavra nessa noite ela venha como uma espada afiada de 2 gumes, que penetra no coração do homem, que divide juntas e medulas e que é apta para discernir o que se passa. Pai, em nome do Teu Filho amado, que Teu Espírito nessa noite domine a mente de cada um que está aqui. Que Teu Espírito nesta noite ele predomine neste ambiente, reinando de uma forma muito graciosa. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Jesus se encontrou com Natanael. Melhor dizendo, Jesus se encontrou com Filipe. Fez um convite a Filipe. O coração de Filipe foi dominado, contagiado por aquela palavra. E Filipe saiu da presença de Jesus mais ou menos como nós, quando nos convertemos. Um novo convertido, quando prova da graça, e ele quer ganhar todo mundo. Você já se deparou com alguém assim? Você já foi assim em algum episódio ou período de sua vida? Quando eu me converti, o meu desejo era que todo mundo se convertesse também. Eu queria que todo mundo aceitasse Jesus. Eu acho que eles me achavam um crente muito chato, porque eu me tornei naquele período, de fato, um cristão que eu queria alcançar, eu queria ganhar, eu queria que as pessoas provassem, bebessem da água que eu tinha bebido. É mais ou menos o que aconteceu com Filipe aqui.
Filipe provou dessa graça, se deparou com o próprio mestre. As palavras eloquentes e quentes de Jesus desceu no mais profundo do coração de Filipe. Filipe se entregou diante dessa graça. E depois Filipe se encontrou com Natanael. E nesse encontro que ele tem com Natanael, e pelo que podemos entender, existia uma certa intimidade entre Filipe e Natanael. E Filipe chega para ele e diz: olha, nós encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Nós encontramos aquele de quem os profetas profetizaram. E provavelmente Natanael deve ter indagado e perguntado: mas quem é este? Porque afinal de contas todo judeu ansiava, com muita expectativa, poder de fato se deparar com o rei de Israel. E Filipe vai dizer: olha, ele é lá de Nazaré e é filho de José e de Maria. Naquele momento Natanael, com muita sinceridade, olha para Filipe e diz: de Nazaré? Uma cidade pequena, sem nenhum tipo de influência, e ainda por cima filho de um carpinteiro, pobre. De Nazaré pode sair alguma coisa boa. E é interessante que, com muita prudência, Filipe não vai discutir, Filipe não vai entrar no mérito da discussão, mas Filipe vai olhar para ele e vai dizer: vem comigo e tu vê com teus próprios olhos. Uma estratégia magnífica. Quando alguém chegar para você e dizer: cara, naquele galpão, tu congrega no galpão, aquele lugar de igreja de luz apagada. Aí você vai chegar para ele e vai falar o seguinte: vamos lá você, e você vai ver com seus próprios olhos. E você vai tirar a conclusão se é bom, se presta, se não presta. Filipe faz isso com Natanael. Vamos lá e tu tira tuas próprias conclusões, tu vê com teus próprios olhos. E a Bíblia diz que Natanael foi ao encontro de Jesus. E quando Natanael vai se aproximando de Jesus, sem nunca ter tido algum encontro com ele, Jesus olha para Natanael e diz: eis aí o verdadeiro israelita, homem em quem não há injustiça, homem reto. E naquele momento Natanael para e diz: desculpe, mas eu lhe conheço de onde? Aonde nós nos conhecemos? Para que você tenha essas definições acerca da minha pessoa. E Jesus vai dizer algo que vai impactar por completo, vai desmontar Natanael. Jesus vai olhar para Natanael e vai dizer: eu te vi antes que Filipe te chamasse. Eu te vi debaixo da figueira. Não precisou mais nada, apenas isso. Natanael captou a mensagem. E Natanael tremeu nas bases e disse: eu estou diante de um profeta, eu estou diante de um mestre, eu estou diante do rei de Israel. Se eu fosse dar um tema a essa mensagem, eu diria que o tema seria o olhar penetrante de Jesus. O olhar penetrante de Jesus. Aí surge aquela interrogação, surge aquela dúvida: mas o que teria acontecido debaixo da figueira? Por que Natanael ficou tão trêmulo? Por que Natanael se rendeu simplesmente porque Jesus disse: eu te vi quando você estava debaixo da figueira? A grande verdade é que nós não sabemos o que teve, o que aconteceu embaixo da figueira. O que nós podemos entender e compreender é que isso era um segredo oculto de Natanael. Um segredo que ninguém sabia, nem tão pouco o próprio Filipe. Um segredo particular. Algo que ele fez embaixo da figueira e que ninguém sabia. E quando Jesus olha para ele e diz: eu te vi debaixo da figueira,
ele reconhece que estava diante de um profeta, porque o seu segredo foi revelado. O que ele fez no oculto foi trazido à luz. E aquele homem percebeu que não estava diante de um falsário. Natanael percebeu que não estava diante de um louco, mas percebeu que estava diante de um homem que não era simplesmente um homem. Ele vai dizer: tu és o Filho de Deus. Natanael foi desmontado por completo. Natanael tremeu nas bases, porque Jesus trouxe à luz o que ele teria cometido debaixo da figueira. O que ele teria feito, ninguém sabe. Mas Jesus mostrou para ele que tinha conhecimento dos segredos dele. Jesus deixou bem ciente que conhecia os seus pensamentos mais ocultos. E quando eu leio esse texto, eu cheguei à conclusão que não há como o homem escapar do olhar penetrante de Jesus. Não há como o homem escapar do olhar penetrante de Jesus. Quando eu leio esse texto, eu descubro que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4 e verso 13, ele vai dizer: todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Não há como um ser humano esconder alguma coisa de Deus. Não há como um ser humano fazer alguma coisa escondida de Deus. Não há como um ser humano tramar alguma coisa e Deus não tomar conhecimento dos seus projetos e planos. O seu olhar é mais profundo do que o que nós possamos imaginar. Tudo está nu, tudo está revelado. Diante dele não há nada encoberto. Foi justamente isso que aconteceu com Natanael. Jesus deixou bem claro que ele tinha conhecimento de tudo o que tinha se passado. Eu não sei se você já leu, consequentemente sim, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, aquele texto que 4 homens levam um paralítico à presença de Jesus e desce o paralítico por cima do telhado. E quando o paralítico chega à presença de Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus olha para ele e diz: os teus pecados estão perdoados. Um grupo de mestres da lei que estavam dentro da casa, averiguando, fazendo o papel de fiscal da lei. O texto vai dizer no versículo 12 que eles não pronunciaram nenhum tipo de palavra, apenas eles pensaram: quem é este que pode perdoar pecados? Que pensa que pode perdoar pecados? O texto vai dizer que Jesus, entrando na mente deles, extrai os seus pensamentos, expõe e diz: por que vocês pensam desta forma? Já pensou você estar diante de alguém conversando e você pensar alguma coisa acerca do outro, e de repente o cara olhar para você e diz: por que você está pensando isso? Mas pensando o quê? Você pensou isso, isso e isso. Jesus, ele penetrou. Por isso é que a Bíblia vai dizer que os seus olhos é como chama de fogo. Ele tem poder de penetrar no juízo. Jesus penetrou no juízo dos fariseus e diz: por que vocês pensam isso? Para que vocês saibam que o Filho do Homem pode perdoar pecado. Paralítico, levanta-te e anda. E o texto vai dizer no versículo 12 que eles ficaram pasmos. Eles ficaram totalmente fora de si, extasiados diante do que aconteceu, ao ponto de glorificarem a Deus, porque nunca viram isso antes. Alguém expor os pensamentos, alguém penetrar no juízo de outro.
É mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui. Jesus penetrou no coração de Natanael, expôs, deixou bem claro que conhecia tudo. Nós temos que entender isso, que não há possibilidade nenhuma da minha pessoa, da tua pessoa, de nós fazermos alguma coisa e Deus não tomar conhecimento. Uma vez eu vi um pregador dizer uma frase, ele diz: olha, se você conseguir pecar e Deus não ver, meu conselho é peque. Se você conseguir pecar e Deus não ver, peque. Mas se você não conseguir pecar escondido de Deus, não peque, porque a Bíblia diz que horrenda coisa é nós caímos nas mãos de Deus. Não há possibilidade de nós fazermos nada escondido de Deus. Todas as coisas estão nuas, reveladas diante dele. Ele conhece a palavra que não chegou à língua. Davi vai dizer que ele já conhece o que nós iremos falar. O seu olhar é como chama de fogo, penetra dentro e revela, extrai, traz para fora. Precisamos ter consciência disso, que não há possibilidade de fazermos alguma coisa escondida do próprio Deus. Vocês lembram de Davi? Certo dia Deus levantou um profeta por nome de Natã. Natã foi aonde estava Davi e disse: Davi, você precisa julgar uma causa. E Davi disse: expõe a causa, Natã. Existe aqui em Israel um homem muito rico, possuidor de muitas ovelhas, de muitas vacas. Mas também existe um homem pobre, que só tem uma ovelhinha. E vindo um viajante a se hospedar na casa do homem muito rico, o homem muito rico, em vez de matar uma das suas ovelhas, foi lá no terreno do homem pobre, pegou a única ovelhinha que ele tinha, que ele amava, e matou para o seu amigo. Davi se encheu de raiva, de ódio e disse: como vive o Senhor, esse homem deve morrer. O profeta apontou o dedo para a cara de Davi e disse: esse homem és tu, porque Deus te permitiu tu ter muitas mulheres, e mesmo tu tendo muitas mulheres, tu fosses e tivestes um caso com a mulher do teu soldado Urias, matastes a Urias e tomastes a mulher dele. Davi caiu de joelhos diante daquela revelação e disse: pequei contra o Senhor. Por isso é que ele vai escrever o Salmo 139. E no Salmo 139, nos versículos 7 e diante, ele vai dizer: para onde eu irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, e eis que tu ali estás também. Ou seja, Davi diz: não há possibilidade, tudo tu vês, tudo tu conheces. 2 Reis capítulo 6, a Bíblia diz que o rei da Síria planejava alguns ataques nas ocultas para acabar com o exército de Israel. O rei da Síria chamava sua cúpula, seus soldados, reunia-se e dizia: olha, o rei de Israel vai passar em tal cidade, em tal caminho, nós iremos nos acampar lá, iremos atacá-los. Eles se preparavam, eles iam para lá, mas nada acontecia. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, até que o rei convoca os seus soldados e diz: há um traidor entre nós. Tem alguém que é dedo duro aqui entre nós, porque eu faço os meus projetos e alguém está indo contar ao rei de Israel
porque eles descobrem os nossos planos contra eles. E entre eles levanta um soldado e diz: meu Senhor, não há nenhum traidor entre nós. O problema é que existe um Deus lá em Israel, que tudo que o Senhor planeja no seu quarto, o Deus de Israel revela ao profeta Eliseu, e Eliseu comunica ao rei. Não é uma questão de dedo duro, é uma questão que o Deus de Israel revela tudo. Não há como fazer algo, não há como planejar, porque Deus revela, Deus tudo vê, Deus tudo conhece. Sabe onde eu quero chegar com essa mensagem? Você coloca a sua melhor roupa para vir para o culto. Você coloca o seu melhor perfume para vir para o culto. As pessoas que olham para você dizem: cara, como ela está elegante, como ele está elegante, como ela está cheirosa, como ele está cheiroso. Mas Deus olha e diz: não está cheiroso. O que cheira diante de mim é o pecado encoberto, é o pecado não confessado. Você pensa que está enganando a quem? Nós temos que entender que o nosso Deus é aquele que conhece toda a nossa história, o nosso ir. Se nós dermos um passo, Ele conhece por completo. Não há possibilidade de fazermos alguma coisa e Deus não tomar conhecimento. Davi provou isso na pele. Precisamos entender que não há possibilidade de enganarmos o nosso Deus. Eu posso enganar pessoas, mas eu não consigo enganar Deus. Eu posso fingir diante de pessoas, mas eu não consigo fingir diante de Deus. Deus te conhece por dentro e por fora. Deus sabe o teu agir e o teu falar. Deus olha para você nessa noite e diz: minha filha, meu filho, eu te vi aonde ninguém te viu. Eu conheço o teu andar, eu esquadrilho os teus pensamentos. Eu sei o que você fez. Precisamos entender isso, porque senão nós tornamos uma geração de crentes que acha que pode brincar diante de Deus. Para aqueles que me conhecem, eu sempre viajei muito à procura de clientes. E nessas viagens que a gente faz, estou no altar do Senhor, estou diante da presença dEle. Muitas propostas surgem. A gente se encontra com representantes, com clientes. E esses clientes dizem: olha, hoje à noite vamos sair. E eu digo: olha, cara, meu amigo, se for para jantar, eu vou jantar, mas passando disso eu não vou poder participar. Não, mas está distante de casa. Eu disse: olha, eu não tenho compromisso com minha esposa, apesar de ter um compromisso com ela, mas o meu maior compromisso é com Deus. Se eu fizer alguma coisa, pode até ser que ela nunca venha saber, mas não há possibilidade de eu fazer alguma coisa escondida de Deus. Então o que me privou de eu sempre ser fiel à minha esposa, para falar a verdade, não foi nem o fato dela ser a minha esposa, porque eu já viajei muitas vezes brigado com ela. Eu já viajei, passei 15 dias fora de casa brigado com ela. Então se eu não tivesse temor a Deus, eu dizia: essa esposa ruim mesmo, vou meter, traí-la mesmo. Mas sabe por que eu nunca traí minha esposa? Apesar de estar de mal com ela, é porque eu sabia que não haveria possibilidade de fazer alguma coisa escondida e Deus não ver. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O temor ao Senhor é que nos faz sermos fiéis à nossa igreja, ao nosso cônjuge, aos nossos filhos. O temor ao Senhor é que nos faz sermos de fato cristãos autênticos na presença de Deus. Eu sempre entendi muito bem isso, que eu servia a um Deus que esquadrilha, que conhece os meus pensamentos, que sabe o meu levantar e o meu deitar, que diante dele eu não poderia em hipótese alguma fazer alguma coisa e ele não tomar conhecimento da causa. E nós precisamos entender isso. Para quê?
para nós sabermos a quem de fato nós estamos servindo. Existe uma geração hoje que não conhece Deus. Existe uma geração hoje que brinca com Deus. Conheço nos dias atuais uma galera que sobe no púlpito para pregar dando todo errado. Conheço cara que sobe no culto para tocar tendo casos amorosos fora do casamento. Eu não sei qual é o Deus que esses caras servem. Eu não sei qual é a mentalidade que eles têm acerca de Deus, mas a mentalidade que eu tenho é que se eu fizer tal coisa, existe uma mão poderosa de um Deus que é amor, mas que também é justiça, de um Deus que dele não se zomba, um Deus que, se nós acharmos que ele está muito ocupado, ele manifesta sua glória, sua ira sobre todos quantos brincarem com ele. Natanael, diante desse Deus, diante dessa revelação, diante desse mestre, Natanael se prostou e disse: eu estou diante não de um falsário, eu estou diante do rei de Israel, do Filho de Deus. E Natanael tornou-se discípulo de Jesus, porque compreendeu que estava diante daquele que sonda mentes e corações. O meu desejo nessa noite é que você olhe para dentro de você. Escuta o que eu estou te dizendo. Deus não me revelou nada. Eu não sou falso profeta para chegar aqui e dizer: Deus está me revelando. Deus não está me revelando nada. Deus me revelou foi essa palavra. Mas ninguém melhor do que você mesmo para saber o que você tem feito debaixo da figueira. Onde é a tua figueira? No teu trabalho, na tua escola, no teu quarto. Eu não sei, mas Deus sabe. E Deus te trouxe aqui nessa noite não foi para te humilhar, mas foi para te confrontar e dizer: minha filha, meu filho, eu estou vendo, eu sei o que você está fazendo. Arrepende-te, senão eu virei contra ti. Eu lembro uma vez que eu estava em um culto e Deus usou um profeta naquele culto. O jovem estava pregando e ele começou a profetizar. Ele disse: existe uma pessoa aqui que está agindo com injustiça. Se você não se arrepender dos seus atos, Deus vai vir contra ti. Passou-se um tempo, porque esse tipo de profecia ninguém vai dizer glória a Deus e aleluia comigo, né? Esse tipo de profecia, cada um fica no seu lugarzinho quieto, ninguém olha para ninguém. Mas o que Deus queria não era expor. Deus queria que a pessoa olhasse para dentro de si e dissesse: cara, eu preciso voltar para o centro da vontade de Deus. Só que aquela pessoa fez de conta que não era com ele. Passou-se 15 dias e Deus puxou o tapete daquela pessoa, expôs ela diante da sociedade. Foi por falta de advertência, foi por falta de pessoas dizendo: minha filha, meu filho, acorde. Não foi. Foi porque o coração endureceu e não deu ouvidos à voz do Senhor. Todas as vezes que a igreja endurece o coração, todas as vezes que nós fazemos de conta que não é Deus que está falando, Deus puxa o nosso tapete e a queda é grande e nos expõe a situações muitas vezes ridículas diante de pessoas. Deus não quer te expor. Deus quer que você entenda e que você olhe para dentro de si e diga: Senhor, me perdoe pelos meus erros, pelos meus pecados. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque vou eu me levantar e andar na tua presença. Se coloque em pé. Apaga as luzes.
Escuta. Eu não sou diferente de nenhum pregador, mas o meu compromisso é com a palavra. Eu não prego o que as pessoas querem ouvir. Eu prego aquilo que Deus coloca para eu pregar. Eu acho que como pregador itinerante eu não ganharia dinheiro, porque os pastores não me convidariam para voltar à igreja deles. Mas eu não fui chamado para ganhar dinheiro com o evangelho. Eu fui levantar para pregar o evangelho e levar vidas a se arrepender de seus pecados. O meu desejo aqui nessa noite é que, como Natanael rendeu-se diante de Jesus, que nessa noite você olhe para dentro de você e diga: eu estou diante de um Deus que conhece o meu deitar e o meu levantar. Eu estou diante de um Deus que sabe o que eu penso, o que eu falo. O meu desejo aqui nessa noite é que você olhe para dentro de você e que você peça perdão a Ele pelos seus pecados. O meu desejo aqui nessa noite é que você entenda que Deus sabe o que você tem feito. Eu não sei qual é a tua figueira, mas você sabe, Deus também sabe. Só que hoje é noite de nós dizermos: Senhor, me perdoa-me pelos meus erros em oculto, que ninguém sabe, mas eu sei que tu estás tendo conhecimento de causa. Curva a tua cabeça. Eu quero te dar 2 minutos para você falar com Deus. Deus não quer te expor, mas Deus quer que você se arrependa. E Deus quer que você volte ao centro da vontade dEle, porque Ele não quer cancelar os projetos que Ele tem para a tua família, porque Ele não quer cancelar os projetos que Ele tem para a tua vida. Ele não quer cancelar os projetos dEle para você. Pai, mais do que sondar, gera o teu arrependimento aqui nesta noite. Gera o teu mover nessa noite aqui nesse lugar. Tu não nos trouxesses aqui para nos acusar. Não, não. Tu não és aquele que acusa. Tu se encontrastes com uma mulher que já tinha tido 5 maridos e estava em adultério. E tu não colocaste o pecado dela diante dela, mas tu disseste: vai chamar o teu marido. E ela disse: é o teu marido. Tu disseste: verdade, porque o que tu tens não é o teu. Tu és um Deus que trata com carinho, com amor. Aqui nós estamos nessa noite. Sabemos que tu sabe o nosso deitar e o nosso levantar. Gera tremor com muito temor nos nossos corações aqui nesta noite. Não queremos ser uma geração de pessoas que não têm temor à tua palavra. Não queremos ser uma geração insensível, profana. Não, 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 não. Apesar de erros, apesar de sermos pecadores, nós queremos ser uma geração que te ama, que te respeita e que tem temor e que anseia viver uma vida íntegra e reta diante de ti. Ó Espírito do Senhor, coloca nessa noite temor em cada coração. Pai, que nós vemos nessa noite se prostrar diante de ti como Natanael se prostrou. Que nós vemos entender que não há como fazermos alguma coisa e tu não tomar conhecimento de causa. Tu tudo conheces e tudo sabes. Eu sinto uma presença de Deus muito forte nesse lugar. Eu sinto Deus nessa noite tratando com vidas nesse lugar.